Começa agora então mais um Correspondente Médico, lembrando que você pode sempre participar aqui, mandar sua dúvida, sua questão, usa a hashtag Correspondente Médico, vai lá no Twitter e deixa a sua pergunta. Nosso primeiro tema de hoje é a nova orientação no estado do Rio de Janeiro sobre o intervalo entre as duas doses da vacina AstraZeneca. Os municípios do Rio podem, então, diminuir esse intervalo de 12 semanas, como é agora, para 8 semanas. Segundo o governador Cláudio Castro, essa medida tem o objetivo de vacinar um maior número de pessoas o mais rápido possível para evitar o avanço de variantes do coronavírus. Só que a capital do estado do Rio de Janeiro já informou que não vai adotar a medida e vai manter o intervalo de 12 semanas. Doutor Fernando, inicialmente, quando alguém ouve assim, porque um lugar está com intervalo de um jeito, um lugar está com intervalo de outro, pode até gerar um pouco de insegurança das pessoas não saberem, mas espera aí, qual é o correto? Como é que eu chego lá e mudo a indicação de uma vacina? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Você tem uma variação, Elisa, de possibilidade de aplicar a segunda dose dependendo do imunizante. O que acaba acontecendo é que se você tiver imunizante suficiente para todo mundo, ok você adiantar essa segunda dose, dentro do parâmetro normal cientificamente provado. Se você não tem isso, uma estratégia que não só aqui no Brasil, mas em muitos países tem sido utilizado é você vacina o maior número possível de pessoas e espera então ter a segunda dose dentro do limite possível para que essa segunda dose tenha efeito, obviamente sem levar em consideração a possibilidade de atraso. Doutor Fernando, a gente viu então o governador do Rio de Janeiro anunciando essa redução no tempo entre a primeira e a segunda dose, mas a capital fazendo de uma maneira diferente. As pessoas que vão receber a vacina, diante dessa diferença, elas podem pensar que a reação pode ser diferente, o efeito da vacina, o tempo para eu estar imunizado pode ser diferente, ou na prática isso não muda qualquer coisa? Na prática, para o indivíduo, isso pode mudar muito pouca coisa e talvez não tenha influência nenhuma do ponto de vista imunológico. Mas quando a gente pensa em um país e a gente pensa numa pandemia, o mais racional é deixar a coisa o mais simples possível. Então, o ideal seria ter um protocolo único aplicado para todos os lugares, para que todas as pessoas pensassem e entendessem da melhor forma possível, garantindo a proteção biológica perfeita para todo mundo. Próximo assunto que a gente traz aqui para você e quero a sua participação, viu? Porque é o seguinte, é um assunto que acaba chamando a atenção. Você frequenta academia, por exemplo? A academia que você vai ou costumava ir, tocava música? É muito comum, né, quando a gente vai à academia, ter uma música que ela já dá aquela animada, fica todo mundo mais esperto. Veja só, na capital da Coreia do Sul, Seul, as academias de ginástica estão proibidas de tocar músicas agitadas para tentar evitar a disseminação do coronavírus. Pois é. Essa medida proíbe que músicas com mais de 120 batidas por minuto sejam tocadas nesses locais, porque, segundo o Ministério da Saúde local, elas fazem com que a respiração fique ofegante e isso pode fazer com que respingue muita saliva nas pessoas. Doutor Fernando, eu li essa notícia e pensei assim, peraí, mas o que deixa a gente ofegante não é o fato de estar malhando, sei lá, pegando mais peso. Naturalmente você aumenta o batimento e você acaba ficando mais ofegante. Porque geralmente a gente não vê as pessoas dançando dentro da academia, né? Fazendo uma coreografia entre um exercício e outro. Então, assim, faz algum sentido isso? Total sentido. Você sabe que existe uma coisa que funcionaria como um neurodoping. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Existe um estímulo que vai acabar influenciando na nossa psicomotricidade, dado pela música. E a gente tem a batida como algo que faz com que a nossa motivação aumente e a gente então produza mais facilidade na realização dos movimentos. Isso faz com que as pessoas, de fato, aumentem a sua frequência cardíaca, aumentem a sua motivação e também a sua própria respiração e, com isso, a liberação de mais gotículas no mesmo ambiente que, em teoria, deve ser controlado para evitar a propagação do coronavírus. Mas aí vamos supor, eu já fico pensando várias coisas. Se tocasse uma música clássica na academia ao invés de uma balada, isso faria as pessoas ficarem mais tranquilas e menos ofegantes, mesmo carregando 50 quilos em cada braço, doutor? Isso poderia influenciar dessa forma. Isso poderia influenciar dessa forma, Elisa. Mas é lógico que não tem nada a ver um ambiente com essa realização, por exemplo, mas a gente poderia testar, por que não? Já pensou, chega na academia tocando Johann Sebastian Bach, você pensa, o que é isso? Que local é esse? Doutor, na prática, cuidados que nós devemos ter na academia, porque
coronavírus não deixou de existir. Na prática, em linhas gerais, pessoal, a coisa mais importante que a gente tem é a nossa saúde, e fazer atividade física regular faz um bem danado. Mas cuidado, atenção, porque na academia você precisa tomar algumas precauções que vão garantir, na verdade, a proteção de todos nós. Primeiro, o uso de máscara. Isso não muda, Elisa, isso acaba sendo o nosso beabá e faz com que a gente possa proteger e com isso ter uma vida de relação um pouco mais tranquila nessa fase. Higiene das mãos. E a gente sabe que com isso você consegue garantir aí uma tranquilidade maior, mesmo porque muitos equipamentos são manuseados por mais de uma pessoa. Esse equipamento mesmo que está aparecendo aqui, que agora eu esqueci o nome, mas possivelmente o senhor saiba. O Halteres. Halteres, as pessoas compartilham, né? Todo mundo coloca as mãos. Geralmente tem um sprayzinho com álcool e você vai limpando. Isso já seria uma higiene? Já seria uma higiene. A utilização de luvas apropriadas para a própria relação com os aparelhos também acabou sendo uma forma prática de você otimizar esse distanciamento. Assim como o distanciamento, e a gente fala entre pessoas propriamente dito, né? É muito comum em academia, muitas vezes, aqui a gente está falando do levantamento de peso, isso, a necessidade de alguém perto e tudo mais. A orientação aqui, na verdade, é ficar atento em relação a isso, né? Porque a gente está num ambiente em que as pessoas estão próximas, por mais que você tenha um controle do número de gente mesmo ali dentro, você pode, na verdade, ter alguns pontos de fragilidade, facilitando, então, uma eventual transmissão se a pessoa não está legal. E a medição de temperatura, é lógico que isso acaba sendo um screening, a gente acaba falando assim, uma forma muito grosseira de você verificar quem está bem e quem não está, mas levando em consideração que a gente está falando de atividade física e da importância que a gente tem de garantir uma saúde no ambiente para que a transmissão não venha a acontecer, tem todo sentido. Tem alguns comentários chegando aqui, porque eu perguntei para o pessoal, qual é a sua opinião, o que vocês acham sobre isso, você proibir música dentro de uma academia? A gente tem aqui algumas opiniões. O Gustavo, por exemplo, está dizendo que é apenas uma desculpa para evitar esse estilo de música. Bom, vai saber, né, o desejo do dono de academia. Não foi essa a justificativa, tá bom, Gustavo? Mas fica aqui o registro da sua opinião. O William está falando que acha que não existe academia com protocolo sanitário ideal, com ou sem música, então ele considera que é um pouco difícil malhar e ao mesmo tempo se proteger. E o Júnior falou, acho melhor proibir a academia, liberar a música agitada, para que as pessoas fiquem mais felizes. Enfim, várias opiniões. Ficamos aqui sempre reiterando os cuidados, né, que nós temos de ter em qualquer ambiente, incluindo a academia. E aquela orientação, Elisa, independente de ser na academia ou então no ambiente de ar livre, atividade física sempre. Sempre, sempre bom. A gente fica mais bem-humorado, é maravilhoso. Próximo assunto que a gente traz aqui é falar de soluço. Vocês sabem que a gente está aqui com o nosso quadro sempre atento às questões da saúde das pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro reclamou nos últimos dias que está sofrendo crises de soluço. Pois é, de acordo com o próprio presidente, essas crises já duram dias. Além do incômodo, Bolsonaro disse a apoiadores que está ficando sem voz em alguns momentos por causa disso, e que não pode conversar por muito tempo, senão o soluço volta com mais força. Doutor Fernando Gomes, observamos esse comportamento no presidente, já que a gente fala de saúde aqui, a gente quer poder te fazer algumas perguntas. O tal do soluço, que geralmente vem em horários chatíssimos, ele acontece por quê? O que ocorre no nosso corpo a ponto de soluçar? Elisa, o soluço é um reflexo vestigial. O que eu quero falar sobre isso? Vestigial. Desde o momento em que o bebê está sendo desenvolvido dentro da barriga da mãe, até para facilitar a própria maturação do aparelho respiratório, aqui eu estou falando do músculo frênico, que fica o músculo diafragma, que é inervado pelo nervo frênico, que fica na base dos pulmões. Existe todo um processo em que toda a caixa torácica é exercitada. Depois que a gente nasce, o soluço não tem muita função. Talvez em alguns mamíferos tenha relação com a liberação de ar que fica aprisionado dentro do próprio estômago, para dessa forma até mesmo auxiliar a digestão. Mas na prática o que acontece é que um reflexo, que o soluço não é uma doença, mas é uma manifestação desagradável, faz com que o diafragma, que é esse músculo que faz a divisão da cavidade torácica para a abdominal, seja estimulado de uma forma diferente durante a expiração, até mesmo com um movimento diferente da glote, o que provoca aquele som típico e característico do soluço e que muitas vezes causa desconforto e acaba sendo desagradável. Quando passa de 2 dias de persistência, a gente precisa ficar atento em relação a isso e com mais de 7 dias requer uma investigação médica.
Doutor, e o soluço pode estar relacionado, de repente, a algum mal gástrico? A pessoa tem uma gastrite, ou de repente, depois da alimentação, tem gente que diz assim, tá com soluço porque comeu muito rápido, nem respirou. Isso são crenças ou, na verdade, pode ter alguma relação? Na prática, a gente observa isso, Elisa. Às vezes, refeições muito copiosas, com um volume muito grande, bebida quente, às vezes o excesso da ingestão de bebida alcoólica, alguns medicamentos, pessoas que têm gastrite ou refluxo gastroesofágico, têm esse reflexo, então, sendo estimulado e de uma maneira persistente, às vezes, quando se colocam nessa situação, acabam experimentando essa vivência. É lógico, alguns medicamentos também que precisam ser utilizados para outras causas também podem provocar soluço. Se a gente olhar ali na bula, muitas vezes aparece como efeito colateral possível e muitas vezes, Elisa, o soluço ele tem resolução espontânea, ele dura um determinado tempo, é chato pra caramba, mas depois o indivíduo melhora. Agora vamos aqui, doutor, ver se é crença mesmo ou se não é. Alguém está com soluço e diz assim, dá um susto em mim, sem que eu perceba, sei lá. Tem gente que vai procurando qualquer alternativa. Toma um copo d'água inteiro sem respirar, segura a respiração. Afinal, isso pode ajudar a passar o soluço? Existe a questão relacionada ao estresse psicológico e até mesmo ao susto, uma emoção muito forte provocando o soluço e da mesma maneira você também consegue interferir positivamente tirando o indivíduo desse padrão. Então é aquela coisa que é um mito, não vai funcionar 100% das vezes, mas tem uma explicação neurobiológica possível até mesmo de reversão do quadro. A dica básica é prestar atenção na própria respiração, porque o soluço ele entra dentro do nosso reflexo mais básico e necessário para a manutenção da vida, que é a inspiração e a expiração. Então, muitas vezes, ficar tranquilo num determinado canto, fechar os olhos e prestar atenção voluntária na inspiração e na expiração pode ajudar o indivíduo a sair dessa situação. Ainda bem que a gente não tem soluço apresentando o jornal, também não espirra durante o quadro. Curioso, né, doutor? Talvez porque nós estejamos tão focados, eu não sei explicar isso. Pelo menos eu nunca espirrei ao vivo. E no momento de atenção extrema, a gente acaba deixando essas funções até certo ponto sob controle. Um pouco desligadas, né? Próximo assunto, alimentação saudável, a gente traz aqui para vocês. A Sociedade Europeia de Cardiologia afirma que quase metade das mortes por doenças cardiovasculares do mundo são causadas por más escolhas na alimentação. Por isso, a entidade fez uma revisão de uma série de estudos sobre o assunto para montar uma cartilha sobre quais medicamentos ajudam a prevenir os problemas no coração e no sistema circulatório, como infartos, inflamações e entupimento de artérias. Doutor Fernando, então, por favor, nos mostre quais seriam esses alimentos. Vamos ver se quem está assistindo vai se identificar aqui ou pensar, puxa vida, Elisa, você não já deve ter ouvido falar, né? A gente é o que a gente come e Hipócrates já falava, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, a gente percebe que até o próprio pai da medicina ocidental já falava sobre isso. Mas vamos lá, alimentação recomendada. Primeiro, consumir frutas, legumes e verduras. Parece chover no molhado falar isso, mas tem muitas pessoas que negligenciam a necessidade de se ingerir legumes, frutas e verduras. E a gente sabe que são fonte de fibras, de sais minerais, de vitaminas que são extremamente importantes para a manutenção do nosso metabolismo e do nosso corpo funcionando bem. Tem gente que tem preguiça de lavar uma verdura, de preparar alguma coisa, que trabalha e acaba às vezes fazendo uma alimentação não tão colorida, né, doutor? Mas estar colorido já é uma boa indicação. Sim, exato. Um prato colorido já é uma boa dica para você, então, iniciar seu processo de alimentação saudável. Tem gente que fala, né, bom, verdura eu como em casa. Aí quando chega em casa, não, eu estou em casa, estou tranquilo, quero comer uma coisa mais gostosa. Então, arruma desculpa para não comer nunca. Precisa prestar atenção, pessoal. Boa. Carne vermelha, aí fica atenção. 200 gramas por semana. Aqui mostra, na verdade, uma redução importante como orientação no consumo de carne vermelha. Pois é, menos que aves e peixes, né? Sim, e um aumento, né? Aves 300 gramas por semana e peixes 600 gramas por semana. Lembrando que nos peixes a gente tem elementos como, por exemplo, o ômega 3, principalmente em peixes de água fria, que ajudam bastante no próprio funcionamento do sistema nervoso central. É lógico que ninguém está falando aqui de restrição extrema, porque nós sabemos que existem nutrientes fundamentais na carne vermelha, nas aves e nos peixes também, como, por exemplo, vitamina B12, que é importante também para o funcionamento do nosso metabolismo. E evitar, Elisa, aí vem sempre essa recomendação, o consumo de sal, que acaba sendo o tempero mais famoso que existe ao redor do mundo e deixa realmente a comida bem saborosa, mas evitar o consumo excessivo e também de embutidos, como, por exemplo, bacon, salsichas
e salames. Evitar não significa cortar aí que está 100% proibido, não é isso. Mas a gente precisa prestar atenção que para a gente ter a nossa exceção e curtir bem a vida, é importante que a gente tenha o nosso batistaca aí bem consolidado, com alimentos que fazem bem para o corpo físico, fazem bem para o cérebro e trazem saúde para a nossa vida. E sempre lembrar também, doutor, o que o senhor fala sempre, que às vezes não precisa de uma mudança muito drástica, mas o equilíbrio, não é verdade? Não é deixar de consumir alguma coisa, mas espera lá, precisa comer 7 dias da semana, encher de sal a comida ou comer bacon todos os dias? O equilíbrio já seria um bom começo para isso, né? Exato, é a alimentação consciente. Isso começa, Elisa, com o seguinte aspecto: só o fato de você prestar atenção na sua mastigação, tudo já muda. Quando você presta atenção na sua alimentação, o passo anterior a isso é prestar atenção no próprio alimento. E quando você tem tempo, e a pandemia trouxe isso até como convite, de até se envolver com o processo de preparar o seu alimento, você percebe que você enriquece o seu cérebro com experiências diferentes, você desenvolve paladares diferentes também, e com isso você consegue se livrar daquela coisa que sempre a gordura e o açúcar funcionam, né? Como praticamente agentes hipnóticos que fazem com que a gente queira consumir sem pensar, muitas vezes colocando calorias e nutrientes que são desnecessários para o nosso corpo físico. Mastigar muitas vezes, de 30 a 40 vezes, parece cada garfada. Tem gente que pensa impossível, mas dá certo, na prática faz a diferença, né? Faz a diferença, é a questão de estar aqui presente no aqui, no agora e curtir o momento. Sentir o sabor da comida. Vamos mostrar agora o pessoal se vacinando contra a Covid-19. Você vai tomar vacina? Por favor, você gosta do nosso quadro? Então marca a gente, hashtag correspondente médico, junto com a hashtag aqui tinha. Porque muita gente, depois de ser vacinada, ouve a pergunta assim, você foi se vacinar? Qual vacina você tomou? Que bom que foi. Gente, bom é tomar a que tinha. A vacina que tiver é boa de ser tomada. Maicon. O evento, o que ele disse aqui na legenda da foto, o evento mais aguardado dos últimos 2 anos. Obrigada. E agradeceu aqui o Ministério da Saúde, Governo de São Paulo, a própria cidade dele de Atibaia e marcou hashtag aqui tinha, com Y. E correspondente médico. Gostei da foto, o olhar dos dois aqui realmente muito expressivos e felizes, né? E bacana. A camiseta ali do Star Wars, revelando o amor dele pelo Star Wars. Muito bom, adoramos a felicidade. Outro telespectador do nosso quadro mandou a foto pra gente também, Edgar Filho. Ai, que beleza, o Edgar estava tão emocionado que até suou o óculos. Esse é um mal de quem usa óculos e máscara, sabe como é, né? Você começa, tinha que ter um limpador de para-brisa para óculos, porque é uma loucura, a gente está sempre com ele embaçado. Vacina boa? É vacina no braço? Hashtag aqui tinha, hashtag correspondente médico e vacina para todos. Gostamos. Os profissionais de saúde acabaram virando modelos, né, doutor? Eles fazem pose já, porque já estão habituados. Todo mundo que chega quer tirar uma fotinha, um momento especial, marcante. É isso mesmo. Está marcando essa geração, né, Elisa? E faz parte de todo esse processo. E realmente é isso aí, ó. Vacina boa é vacina no braço. Poste a sua foto, viu? Tomou a vacina? Tirou foto? Poste, marque a gente que a gente fica bastante feliz de poder mostrar aqui você em nosso quadro. Dito isso, acabou o nosso tempo, doutor Fernando. Então eu só lhe digo obrigado por mais um dia. Obrigado você, Elise. E pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.